E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Wander Gabriel, professor de Geometria do VEM, e hoje eu vou dar continuidade aqui ao assunto visto na aula passada. Isso aqui vai ser como uma aula extra, só para a gente terminar esse tópico de introdutório de triângulos. Eu vou falar para vocês aqui, brevemente, né, vai ser uma aula bem curta, sobre mediana. Vamos lá, galera. O que é mediana? Mediana, ele é um segmento de reta que parte de um dos vértices. Então eu vou chamar esse triângulo aqui, ó, ABC. Eu pego um segmento de reta que parte de um dos vértices e intercepta o lado oposto, ou seja, se eu começar aqui escolher o lado A como ponto inicial, eu tenho que ver o segmento de reta aqui BC, certo? Porque é o lado oposto a esse vértice. E a mediana, ela vai interceptar o segmento BC ao meio. Então, olha só, mais ou menos assim, se o segmento BC, né, tinha 10 centímetros, certo? Isso aqui é um exemplo, tá, que eu estou fazendo. O segmento BC tinha 10 centímetros. Esse lado aqui, ó, que eu estou pintando de azul, vai ter 5 centímetros, tá? E esse outro lado aqui, ó, vai ter 5 centímetros, tá? A mediana é essa aqui, galera, ó. Mediana é essa aqui, mediana, tá? Mediana vai. E aí você, quando um segmento de reta intercepta, né, o triângulo, você pode nomear o ponto onde eles se cruzaram. Então aqui, por exemplo, o D, né? Então, falando de forma bonitinha, né, a mediana que parte do vértice A cruzou o lado oposto BC no ponto D, certo? O dividindo ao meio. Bissetriz interna de um triângulo. A gente viu na aula de ângulos, né, que bissetriz, o que é bissetriz? Você tem, né, uma abertura com uma certa angulação. Aqui tem uma certa angulação, tá? E a bissetriz, ela parte, né, do ponto de início aqui da abertura e divide essa angulação ao meio, da mesma forma que acontece no triângulo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, esse segmento aqui, certo? Tá vendo que ele não divide o lado oposto ao meio, não é mediana, ele é bissetriz. Então, se eu tinha uma certa angulação aqui, uma angulação inicial nesse vértice aqui que eu vou chamar de A, certo? A bissetriz vai dividir essa angulação, né, em dois ângulozinhos. E esses dois ângulozinhos são iguais, beleza? É isso que é bissetriz. Bissetriz interna porque está interno ao triângulo, beleza, galera? Posso fazer uma bissetriz externa. Vou explicar para vocês aqui como seria isso. Olha só. Bissetriz externa no triângulo tem a ver com ângulo externo. Eu acho que eu vou falar de ângulo externo aqui e depois eu subo aqui para falar de bissetriz externa. Olha só. O teorema da bissetriz interna é super importante, mano. Presta atenção nisso aqui. Tá? Porque o que ele vai acontecer? Você pode resolver várias questões envolvendo bissetriz, envolvendo... Quando o enunciado fala que tem uma bissetriz interna, você já vai lembrar dessa aula e vai lembrar de bissetriz, teorema da bissetriz interna. Beleza? Olha só o que o teorema da bissetriz interna fala. Ele fala o seguinte. Ele fala que se você tem o seguinte. Você tem um triângulo aqui, ABC. Então esse lado aqui é o B, esse lado aqui é o C, tá? E aqui você vai dividir o segmento BC no ponto D. Aí o que acontece? Olha só. Vou apagar esse B aqui, que esse B ficou feio. B. Você vai relacionar os lados, certo? Você vai relacionar os lados. Você vai fazer o seguinte, o teorema da bissetriz interna diz que o AB sobre BD, quem é BD? Olha só, o AB, esse segmento aqui, ó, o lado do triângulo, sobre BD é esse aqui, certo? Ó, o AB sobre BD, ele é igual a AC sobre DC, tá? Esse aqui, ó,
é o teorema da bissetriz interna, tá? Quem é o lado AC? O lado AC é esse aqui, o lado do triângulo, correto? E o lado DC é esse lado aqui. Continuando. Esse aqui é só isso, tá, galera? É só isso aqui. Você fazer essa relação, você vai encontrar. Então ele pode te dar, por exemplo, esse lado aqui mede 13, esse lado aqui mede 15. E lembrando que tem que satisfazer as condições de existência do triângulo. Aqui é só um exemplo, eu não estou pensando na condição de existência, tá? Aí ele te dá, por exemplo, esse lado grandão aqui também, não sei, x, um valor, sei lá, 20, certo? Aí você tem aqui, ó, que esse aqui mede 5, o segmento BD mede 5, ele pede aqui x. Quanto mede x? É só você fazer a relação, né? E 13 vai estar para 5, assim como... Na verdade, nesse exemplo aqui ficou mais fácil, né? Porque esse aqui é 20, aqui é 5, é só você fazer a subtração para achar x. Então vamos supor que ele não te dê a medida desse segmento, tá? Vocês entenderam o que eu falei? Se tudo mede 20 e você tem uma partezinha, que é 5, esse outro lado vai ser o tudo menos a parte que eu conheço, tá? Então vamos supor que ele não tenha dado esse lado aqui de 20. Vamos supor que você não saiba o tamanho total desse lado, tá? E ele peça x. Aí você vai ter que usar o teorema da bissetriz interna, tá? A geometria tem disso. Você vai ter várias ferramentas e você tem que saber utilizar as ferramentas com base no que o enunciado te dá, tá bom? Pode ser que o enunciado te dê uma informação super importante e você lembre de uma fórmula. Pode ser que você não lembre a fórmula, mas você sabe que existe uma relação, né? Então você tem que fazer bastante exercício, galera. Faça bastante exercício desses casos para quando chegar lá na prova do Enem ou em qualquer outra prova de vestibular que vocês queiram fazer, de concurso, tem que saber, né, estar preparado, fazer os exercícios para chegar lá na hora vocês não tremerem na base. Isso aqui tem que estar no sangue, tá? Tudo que eu estou falando aqui. Então aqui, ó, ângulo externo e teorema do ângulo externo. Vamos lá. O que é um ângulo externo? Eu tenho um triângulo ABC, correto? Eu pego esse lado BC e prolongo ele. Olha só, isso aqui é o prolongamento do lado BC. O lado BC tinha que acabar aqui, não tinha? Mas ele não acabou. Eu prolonguei ele mais um pouco. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, né? Ele é o ângulo externo, tá? O ângulo externo ao triângulo. E ele também tem um nome, né? Por exemplo, aqui eu vou chamar de θ, tá? Aí aqui, ó, esse ângulo aqui correspondente ao vértice A vai ser alfa, esse ângulo aqui vai ser beta, e esse ângulo aqui, ó, vai ser gama, por exemplo. Aí o teorema do ângulo externo diz o seguinte: lembra lá na aula de ângulos que a gente viu que esse ângulo aqui, ó, de verde aqui, é um ângulo raso? Lembra isso aqui? Isso aqui, né, tem 180 graus, certo? Então eu sei o seguinte, eu sei que gama, né, mais θ vai te dar 180 graus. Se eu quero θ, por exemplo, é só eu jogar o gama para o outro lado subtraindo. Então gama é 180 menos θ é 180 menos gama, tá? Essa é uma forma de encontrar. Mas vamos supor, né, que, por exemplo, você não saiba quanto o valor de gama. Então o que você vai fazer? Se você tiver o valor desse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, e você tiver o valor do ângulo beta, você vai poder achar o ângulo externo θ. Como? O teorema do ângulo externo diz o seguinte, que θ é alfa mais beta. Beleza? Esse aqui é o teorema do ângulo externo. Ou seja, o ângulo externo, né, o ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos que não fazem fronteira com ele. Olha só, esse ângulo aqui, ele faz fronteira com θ, não faz? O ângulo gama, esse aqui. Então, o ângulo θ, ele é a soma do alfa mais o beta. É isso, galera. A aula de hoje fica por aqui. Bons estudos e qualquer dúvida é só
procurar nós, né, os professores de matemática.